Fala pessoal, peguei uma pneumonia, fiquei na UTI desde domingo, mas olha pra mim como é que eu tô. E como eu sempre aprendi com o meu mentor, com o meu irmão, com o nosso deputado, tudo é trabalho, né? Então se me der um microfone, me der um palanque, daí vamos falar. Onde dói? Fala pra mim. Então bora.